E aí, professor Eduardo, podemos começar? Lucas saiu, Lucas saiu. Deve ser a instabilidade da internet. Cadê nosso querido professor Eduardo? Walter, vai lembrando aí, a gente parou... A gente pulou, não foi, Walter? O 51, não foi? Quando a gente ia falar de extradição. Dá uma rememorada aí, por favor. Vou pegar aqui para ver. Acho que a gente faltou mesmo o 51, que trata de extradição. A gente não comentou sobre extradição. Então, a gente sabe dizer qual vai ser as aulas hoje? Como é? Quais serão as aulas de hoje? Hoje vai ter constitucional, vai ter Mércia. Mércia vai dar administrativo, salvo engano é administrativo que ela vai dar, não sei, estou bem lembrado. E... É AFO, é? A gente parou no 66, mas pulou o 51, né? Foi. Pulamos o 51. Então vamos embora. Tem pouca gente aí hoje, né, Dudu? Tem pouca gente, né? A turma entra porque a turma é devagar demais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui para falar com a turma. Essa galera massa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Júnior Batista, Lucas Rocha, Vitor Lima, Guilherme já falei, Volta já falei. Então vamos embora, Dudu. Geisa disse que daqui a pouco tá entrando, tá com problema da internet aí, mas já ela entra. E aí a gente já dá continuidade à nossa aula. Deixa eu explicar só uma coisa aqui para quem está chegando hoje. Então, ótimo. Muito boa noite a quem está nos assistindo hoje aqui pelo canal da Comunidade do Concurso no YouTube. Gente, direito constitucional. Explicando para quem está pelo Zoom e para quem está pelo YouTube o seguinte. Nós estamos fazendo aqui algumas rodadas de aulas gratuitas, né, logo após a decretação, né, do estado de emergência pelo estado de Pernambuco e por alguns estados também no Brasil, por aí afora. Desde que começou a haver o isolamento social, a gente tem dado aqui algumas aulas para poder manter os alunos focados nos estudos. Então, obviamente, hoje é um dia mais do que especial, porque estamos numa semana em que houve a confirmação de um novo concurso, com a publicação do edital do concurso do Departamento Penitenciário Nacional, e isso, claro, ficou aí. A segunda-feira eu fiz uma live sobre a questão de eventuais concursos que poderiam vir a ter. Falamos que sim, é possível ter concurso, mesmo com a PLC, a proposta de lei complementar que tinha sido votada no sábado no Senado Federal. Então, a gente reiterou aqui a nossa posição na segunda-feira de que sim, é possível ter concurso, e na manhã seguinte, na terça-feira, eis que vem o edital aí para sacramentar e nos dar alegria nessa semana. Para quem está estudando, é uma excelente notícia. Por essa razão, nós da comunidade do concurso, nós decidimos abrir aí o curso, né, completo para o DEPEN. Esse curso completo para o DEPEN, ele vai estar formatado justamente nessa modalidade em que a gente está conversando agora, uma modalidade totalmente online, mas ao vivo, diferentemente do que acontece, né, com alguns cursos que gravam as aulas, deixam as aulas lá e o aluno fica sem ter o contato direto com o professor. É diferente do ao vivo. Ao vivo você está me vendo aqui agora, eu também estou te vendo. Então, qualquer dúvida a gente tira na hora, tá certo? E também, obviamente, o professor Eduardo Melo, que é o professor de informática, um cara gabaritado, formado em Direito, ele também, que vai dar aula para vocês, ele formatou aí essa plataforma
para que fique mais viável para o aluno. Ele vai colocar slides, a partir do momento que a gente tá falando aqui com vocês, o slide vai aparecer na sua tela, então fica, de fato, um estudo bem dinâmico, né? A aula ela fica dinâmica e, obviamente, fica mais fácil para que você possa compreender o assunto. Então, sem muitas delongas, já feita a apresentação, eu vou apenas hoje dar continuidade àquilo que a gente vinha falando em direito constitucional. Estávamos no artigo 5º, e aí, no artigo 5º, nós ficamos de falar a partir do inciso 51. Então, você que nos assiste hoje pelo Zoom, pelo YouTube, vai assistir essa minha aula já do artigo 5º, tá certo? Se você tem Constituição, pegue sua Constituição. Caso contrário, o texto da Constituição estará aqui, né, no seu celular ou no seu computador. De toda sorte, eu recomendo apenas que você tenha aí lápis ou caneta e um caderno de anotações, porque, por vezes, eu paro minha aula para dizer, gente, copie isso aí, anota esse ponto, essa expressão é importante, porque aí vai ser a expressão que deve ser fixada na sua cabeça e, com certeza, pode ser objeto de prova, sobretudo para quem vai fazer prova CESP, né, gente? Então, sem delongas, feita essa apresentação aí, professor Eduardo, em relação à apresentação, se eu tenho algo a comentar, algo a acrescentar. Ok. Esse nosso curso, gente, é um curso, obviamente, muito focado e voltado para carreiras policiais, mas saindo do edital do DEPEN, obviamente, a gente teve que fazer uma reprogramação, né, do nosso curso, colocando as cadeiras específicas do departamento penitenciário, que vai ser um concurso, de fato, um dos concursos que vai ter uma enorme procura. No entanto, quem já vem estudando, obviamente, sai na frente, mas quem quer começar a estudar agora, esse é o tempo. Então, nós programamos, já fizemos uma agenda, né, de programação de aulas, para poder a gente ter aulas suficientes para completar toda a carga horária, todo o conteúdo programático composto no edital. E aí a gente vai, obviamente, dar essa agenda para os alunos, para que os alunos também tenham aí essa agenda, com essa agenda em mãos, a possibilidade de programar os estudos. Esse é o grande objetivo da comunidade do concurso. Nosso curso para o departamento penitenciário está num valor muito acessível, né? O valor é de R$ 297. Esse curso completo para o DEPEN, R$ 297, tá certo? Então, realmente, é um valor acessível, é dividido, pode parcelar o valor, esse valor do curso, e a gente vai contar com professores gabaritados. Eu ficarei com o direito constitucional, professora Mércia Barbosa e Robson Carvalho ficarão com direito administrativo. Nós teremos aí professora Marta Guaraná com penal, Tatiana da Hora com processo penal. Nós teremos aí a execução penal dividida entre Tatiana e Marta. Além disso, Tiago Xavier em português, professor Eduardo Melo ficará com a parte de informática, e também nós teremos Alain, professor de raciocínio lógico, matemático. Então, é uma equipe, gente, uma equipe sensacional. Nosso objetivo aqui, obviamente, é dar aos alunos o suporte necessário e ir além disso. Nós queremos aí ter essa relação próxima com vocês. Esse sempre foi o nosso objetivo desde o início, ter essa relação próxima com os alunos. Quem já é nossos alunos sabem disso, sabe o que eu estou falando, né? Não Walter, que está aí, Guilherme, que já nos acompanha há algum tempo, Geisa, que eu não sei nem se já entrou, mas também já nos acompanha há algum tempo, sabem que o nosso objetivo é esse, é estar mais perto do aluno, para justamente incentivar, dar aquele ânimo, estar junto e levar lá até a nomeação. Tá bom, gente? Professor Eduardo, podemos começar a nossa aula de hoje, já são 19h20.
Mostra aí, por favor, professor. Mostra aí para o pessoal ver o time de professores da comunidade do concurso. Olha aí, galera. Vê aí que time massa, bicho. Só falta você vir participar dessa comunidade. Vamos embora. Estamos te aguardando aqui. Vamos embora, professor. Bom, gente, vamos lá. Nós, na última aula, nós abordamos o tema recorrente em provas de concurso público, em especial para carreiras policiais, que é extradição. Né? Extradição, realmente, do artigo 5º, tem alguns incisos que vêm renitentemente caindo em provas de concurso público. Um deles, obviamente, é o tema extradição. Né? Então, a gente vai abordar aqui alguns pontos específicos em que são trabalhados em provas de concurso público esse tema, e vamos pedir a vocês que anotem, claro, as partes mais importantes desse tema, tá certo? Logicamente, tem gente que está assistindo minha aula aí pela primeira vez, talvez não pela primeira vez, já deve ter assistido aula comigo no presencial, mas eu sempre indico na primeira aula que o aluno ele faça a leitura integral da letra da lei. Claro, em provas de concurso público, em especial provas de nível médio, né, mesmo sendo banca Sebrasp, CESP, né, a banca CESP, mesmo sendo a CESP como banca organizadora, eu sempre indico a pessoa ter a leitura completa da Constituição. Completa que eu digo no ponto do conteúdo programático, né, disposto lá pelo edital. Então, é importante sempre ler a Constituição Federal para fins de gabaritar a prova de direito constitucional. Mas aí a gente aqui nas aulas do Constitucional, nós não só nos limitamos a fazer a leitura da lei, da Constituição, e sim dar conteúdos complementares para embasar o entendimento e, claro, colocar aquilo que a CESP vem cobrando. Então, sem perda de tempo, professor Eduardo, inciso 51 na tela aí, por favor, para que a gente possa iniciar a aula de hoje. Olha aí. Nenhum brasileiro será extraditado. Opa! Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Olha aí. Volta para mim, professor Eduardo. Pronto. Gente, o inciso 51 da Constituição Federal, ele traz, obviamente, um tema recorrente em prova de concurso público, como eu falei, que é um tema caro para o direito brasileiro, chamado extradição. Obviamente que a extradição é um instituto do direito público internacional e do direito constitucional em que nós temos como conceito um ato político que é bilateral, é entre duas partes. Quando estamos diante da extradição, nós temos um país que requer e o outro que irá mandar a pessoa para aquele outro país. Então, quando falamos em extradição, nós dizemos que extradição ele é um ato político bilateral. Obviamente que para haver essa bilateralidade tem que se ter um acordo entre as partes. Esse acordo nós chamamos de tratado. Então é preciso que haja um tratado internacional entre os países para que haja a possibilidade da extradição. Então, em linhas gerais, numa linguagem mais popular, o que é a extradição? Extradição é quando um país, um Estado nacional, entrega um indivíduo a outro país. Observem que a nossa Constituição deu, obviamente, um único caso para que isso aconteça, no caso de crime. Então, a extradição ela vai ocorrer
quando aquele indivíduo que está naquele país cometeu um crime, tá certo? E aí nós teremos duas situações. O fato é o mesmo, é o crime, mas duas situações envolvendo crimes. Se o crime ele for por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, nós estaremos diante de uma situação em que independerá do momento do cometimento desse crime. Agora, se for qualquer outro crime, o chamado crime comum, aí não. Aí o Brasil só concederá a extradição. Logicamente, como está expresso na Constituição Federal, se tiver sido praticado antes da naturalização. Tá certo? Aí eu queria pontuar de forma enfática com vocês um ponto. Anotem isso aí que é importante. Muito importante, aliás. Extradição para brasileiros natos. É possível? Claro que não. A extradição para brasileiros natos não é possível, porque a redação da Constituição ela é muito clara. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, a extradição em si, ela atinge o naturalizado, o brasileiro naturalizado, ou o estrangeiro, ou a apátrida também, tá certo, gente? Então, um cuidado específico que eu preciso que vocês pontuem no seu caderno é a questão da extradição do brasileiro nato. Brasileiro nato. É importante até também saber o seguinte: em 2015, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que causou um certo incômodo, não pela decisão em si, mas como essa decisão tinha sido veiculada. A decisão tinha sido veiculada da seguinte maneira: brasileira nata foi extraditada para os Estados Unidos. Opa, isso causou um impacto, porque afronta diretamente o texto constitucional. E aí, quando eu fui ver a decisão, na verdade, é o seguinte: o que o Supremo Tribunal Federal adotou foi o seguinte, uma tese interessantíssima. Claro, a brasileira era nata, mas ela viajou para os Estados Unidos, se casou e pediu a naturalização. Não foi forçada a pedir a naturalização, então ela perdeu a nacionalidade nata. Cometeu o crime lá. Qual o crime? Matou o cara, matou o marido, voltou para o Brasil. E aí, obviamente, ela voltou para se esquivar da justiça americana, mas não conseguiu. Tá certo, gente? Então, a extradição ela possui duas espécies. Anotem, duas espécies de extradição. A chamada extradição ativa e a chamada extradição passiva. Anotem isso. Extradição ativa é a que é requerida pelo Brasil a um outro estado em que o Brasil tenha tratado internacional. Diferentemente ocorre nas situações de extradição passiva. Extradição passiva ela ocorre quando um país requer ao Brasil, tá certo? Então, quando estamos diante da passiva, o Brasil, a pessoa está no Brasil e o outro país que está querendo essa pessoa faz o pedido formal ao Brasil, tá certo? Então, o brasileiro nato jamais será extraditado. Existem dois tipos de extradição, a ativa e a passiva. São duas informações importantes que eu quero que vocês anotem. E a terceira informação que eu preciso que vocês registrem é justamente uma informação que vem em decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. É um termozinho que eu queria que vocês colocassem aí, ó, a chamada dupla tipicidade. Dupla tipicidade. O que significa isso? Ora, tem que ser crime aqui e tem que ser crime lá. Vejam que para que o Brasil conceda extradição, o que o país esteja requerendo tem que ser crime aqui e, claro, vai ser crime lá, porque se está requerendo é porque foi crime lá. Então, o que eu quero dizer é que tem que haver uma dupla tipicidade.
Que dupla tipicidade é essa? Eles estão requerendo por um crime. E aqui, esse fato também tem que ser criminoso. Tá certo? Então, observem de forma enfática esse ponto. São 3 observações que eu acabei de dar a vocês em relação ao inciso 51. O que cai em prova em relação a esse inciso é isso. Nada mais além do que isso, tá certo? Inciso 52. Na tua tela aí, professor Eduardo Melo. Inciso 52. Olha aí. Não será concedida extradição a estrangeiro por crime político ou de opinião. Volta para mim. Isso aí complementa apenas o inciso 51. Nós falamos que no inciso 51, nós falamos o seguinte, que o brasileiro nato jamais poderia ser extraditado e não pode ser extraditado, mas o naturalizado pode. E o estrangeiro, Johannes, esse é o que mais pode mesmo. Esse pode ser extraditado, tá certo? Se for crime lá e se for crime aqui, cumprir os requisitos da dupla tipicidade, nós estaremos diante da possibilidade da extradição. Tá bom, gente? Então, observem, e aí eu reputo de fundamental importância vocês entenderem esse inciso, porque é o seguinte: o estrangeiro pode ser extraditado, mas a própria Constituição traz vedação em relação à extradição do estrangeiro, se for por razões de crime político ou eventual crime de opinião. Então, há uma vedação expressa da Constituição em relação à extradição no que se refere aos crimes políticos ou de opinião, tá certo? A extradição, ela não é efetuada se restar demonstrado em desfavor do extraditando, né, criminalização do agir político pacífico, tá certo? Ou seja, a pessoa está sendo imputada criminalmente por uma opinião política que ela o tenha exercido de forma pacífica, tá certo? Pacífica. Então, isso é importante compreender esse tema nesses termos, tá bom? Para evitar confusão, né? Ah, não, mas eu era partido político tal, que aceita aí bater, invadir e tirar terra. Aí não pode se argumentar se há eventualmente crime aí, não há o que se argumentar ser ele crime político para fins de vedar a extradição. Tá bom, gente? Então, quanto a esse inciso, basicamente é isso aí mesmo. Inciso 53, né, professor Eduardo? 53. Inciso 53. Já falamos dele, né? Que é o princípio do juiz natural. Esse inciso, nós já falamos dele, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. É o princípio do juiz natural. Obviamente, nós temos também um outro princípio de envergadura constitucional, que é o princípio do devido processo legal, que não está explícito aí de forma Volta para mim, professor, por favor. Não está explícito de forma a complementar o inciso 53, mas os dois se complementam. Eles não estão explícitos como complementos, mas eles se complementam. O inciso 53 e o próximo, eles se complementam. Agora, observem que o termo due process of law em inglês, que significa devido processo legal, não está expresso na Constituição. Então, o primeiro ponto é saber o seguinte:
o inciso 53 e o 54 se complementam. O 54 é o princípio do devido processo legal, mas esse termo não está expresso. Ele vem da seguinte forma. Vamos ver o 54 para vocês entenderem. Inciso 54 da Constituição Federal. Olha aí. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Vejam, volta para mim, professor. O devido processo legal, ele tem um conceito que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. Vejam, o que é devido, o que é processo e o que é legal. Temos 3 substantivos juntos aí que transforma-se num conceito jurídico indeterminado, que a gente precisa limitar esse conceito. Tanto é que a doutrina divide o devido processo legal em 2 vertentes, a vertente formal e a vertente substancial ou material. Então, vejam, o 53 expressamente não diz a complementaridade do 54, mas são complementares. São complementares. O devido processo legal subdivide-se em 2 situações. Então, qual é o conceito deles? Aí eu peço que vocês anotem. Primeiro, devido processo legal formal e devido processo legal material. O que é o devido processo legal formal? É aquele que se satisfaz com a simples abertura de um regular processo. Isso seria o devido processo legal em sua acepção simplesmente formal, tá certo? Então, vejam, observem, quando estamos diante do devido processo legal, sob o ponto de vista formal ou procedimental, nós temos aí a forma do processo. Estabelece as regras de direito a ser processado e a processar. Vamos dar um exemplo. Quando nós temos, no inciso 35 da Constituição, o princípio da inafastabilidade do poder judiciário, eu estou dizendo, opa, garanto o direito de ação. E o direito de ação ele se exerce por meio de um instrumento chamado petição inicial, tá certo? No processo penal, você tem outra nomenclatura, tem a denúncia ou tem a queixa-crime. Então, essa petição inicial, a denúncia, a queixa-crime, é um instrumento que todos sabem que deve ser um instrumento inicial do processo civil ou do processo penal. Quando estamos diante desse arcabouço de procedimento, ou seja, eu já saber que eu, para poder provocar o juiz, eu tenho que distribuir uma petição inicial, ou uma denúncia, ou uma queixa-crime, isso se chama devido processo legal. Ou seja, eu sei que nunca serei processado civilmente sem uma petição inicial. A petição inicial, portanto, é aquilo que nós chamamos ali, o procedimento em si, de devido processo legal. O juiz não pode proferir uma sentença em meu desfavor sem uma petição inicial que seja pretérita, tá certo? E o material, Johannes, quando a gente fala em devido processo legal material, aí impõe ao julgador a razoabilidade nas decisões, tá certo? Em especial, as decisões que restringam direitos. Então, vejam que quando eu falo em devido processo legal do ponto de vista material, é a razoabilidade na decisão, é a proporcionalidade da coerção que é feita na sentença em relação ao fato praticado pela pessoa. Então, vejam que há uma diferença, e a doutrina ela deixa muito clara essa diferença entre devido processo legal formal e material. A Constituição não traz o conceito é feito pela doutrina. Devido processo legal formal. O que seria o devido processo legal formal? É o procedimento já realizado, já feito. Então, quando a gente sabe que, por exemplo, no processo penal,
tem que ter uma denúncia ou uma queixa-crime e que depois tem que abrir um prazo para uma eventual contestação e que tem que ter uma audiência de instrução. Tudo isso faz parte do devido processo legal em sua vertente formal, porque nós já sabemos como é o procedimento. Isso é devido processo legal formal. Já o material é diferente. O material é dizer o seguinte: opa, as decisões têm que ser equilibradas. As decisões têm que ser equilibradas. É isso mesmo. Decisão tem que ser equilibrada. Vejam. Vamos lá. Só para dar um exemplo. Trago um exemplo até de casa nas minhas aulas sobre isso aqui. Certo dia eu cheguei em casa, minha filha hoje tem 10 anos, mas quando ela tinha 2, já 8 anos, eu dou esse tipo de exemplo. 2 anos eu cheguei em casa e minha esposa disse: olha, vamos colocar nossa filha no colégio. Eu disse: não, vamos esperar mais um tempo. Deixar aí ela crescer um pouco mais. Aí 3 anos nós colocamos. Aí minha esposa se virou e disse: não, já está decidido. Então, veja, ali ela oportunizou que eu contestasse a fala dela. No entanto, a decisão já estava tomada, não existia o equilíbrio. Do ponto de vista formal, foi perfeito. Ela fez a demanda, eu retruquei e depois veio a decisão. Mas não há equilíbrio. Por que não há equilíbrio? Porque a decisão já tinha sido tomada previamente. Essa é a diferença do devido processo legal, do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Não basta apenas dar a possibilidade de se percorrer todo o processo se você já tem uma decisão pronta e já está ali desde o início já com a sua cabeça com pré-julgamento. Então vejam que quando falamos, e isso já caiu em prova CESP, tá certo? Quando falamos em devido processo legal do ponto de vista material, impõe-se ao julgador equilíbrio nas decisões. Então é justamente isso. Professor Eduardo, abre um pouquinho, por favor, o link para os alunos para perguntar se tem alguma dúvida sobre o devido processo legal, porque de fato esse tema é um dos mais complexos da Constituição, porque envolve matéria constitucional e processual. Alguém tem alguma dúvida sobre a distinção entre devido processo legal formal e material? Tudo tranquilo, Ramos. Tranquilo, Walter? Deu para entender legal aí? E após? Então, devido processo legal formal é justamente como os atos processuais são dispostos. Já o material não. Alcança a justiça, tá certo? Alcança a justiça. A justeza da decisão. Justeza da decisão. Continuando aí, nós temos o 55, né, professor Eduardo? 55, que é a do contraditório e ampla defesa, né? O contraditório e ampla defesa. Vamos lá? O contraditório e ampla defesa também tem. Só o contraditório, né? O sentido material e o formal. Professor Eduardo, põe aí o inciso 55 da Constituição Federal. Olha aí. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, pronto. Vamos lá para conceito. Esses conceitos processuais são mais simples. Esses aqui são mais simples. Volta para mim, professor, por favor. Esses conceitos aqui são mais simples. Quando a gente fala em ampla defesa, deixa eu começar logo pela ampla defesa. Quando eu falo em ampla defesa, a ampla defesa ela deve permitir ao acusado ou ao réu em processo judicial ou processo administrativo ter acesso a todos os meios de provas possíveis, desde que lícitas, para comprovar a sua inocência. Então vejam que quando falamos em ampla defesa, falamos em elementos de prova. Ampla defesa, elementos de prova.
Contraditório, não. Contraditório é uma garantia que assegura à pessoa a necessária ouvida dela para que os fatos sejam ajustados. Então, quando falamos em contraditório, contraditório permite que a parte contrária seja ouvida. E não só isso, que a ouvida da parte contrária seja levada em consideração. Então, vejam, observem, não basta dar a oportunidade do réu se defender. Os argumentos do réu têm que ser levados em consideração. O juiz tem que considerar os argumentos do autor e os argumentos do réu. Não que eles sejam do réu, sejam todos legítimos, não. Mas ele tem que sopesar, ele tem que observar os argumentos e fazer o julgamento. Vejam que, quando falamos em devido processo legal do ponto de vista material, nós temos aí uma complementação com o contraditório, mas o contraditório no sentido material, tá certo? Então, o contraditório existe no sentido formal e no sentido material. Contraditório no sentido formal é só dar a oportunidade da outra parte falar, tá certo? Esse é o formal. Mas o material é aquela pela qual o julgador tem por obrigação receber os argumentos de todas as partes, só pesar e decidir. Então, o julgador ele vai decidir. Esse é o contraditório material. Tá bom, gente? Então, numa análise simples, contraditório formal, se quiser anotar, é bom. O contraditório formal é dar conhecimento à parte contrária, e o material, além de dar o conhecimento à parte contrária, o juiz ele tem a obrigação de analisar os argumentos levantados, tá certo, gente? E aí nós fechamos contraditório e ampla defesa, tá bom? Depois desse inciso, salvo engano, é o inciso de provas ilícitas, né? A inadmissibilidade, o princípio da licitude da prova, né? Princípio da licitude da prova. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Aí, princípio da licitude da prova. Eu até coloco uma teoria, né? Uma teoria que não é minha, claro, a teoria do Supremo Tribunal Federal. Vejam, quando nós falamos em prova, a prova é o meio processual adequado que a parte tem para convencer o julgador. Prova é um elemento que a parte possui para convencer o julgador dos argumentos que ela está colocando. Como é que se convence o julgador daquilo que você fala? Provando. Então, a prova é um elemento essencial no processo. É o que dá sustentação aos argumentos das partes, seja num processo judicial, seja num processo administrativo, tá certo? Agora, existe um problema. A Constituição proíbe que se receba as chamadas provas ilícitas. As provas ilícitas são inadequadas para serem utilizadas no processo. Geralmente porque a sua obtenção ela está viciada, tá certo? A obtenção da prova ilícita, ela é, na sua origem, viciada. Vamos dar um exemplo. O cara não cometeu um crime. Chegou na delegacia, o delegado... Isso é um exemplo, tá? O delegado mete-lhe o pau no cara. Assuma que você cometeu, assuma e começa a bater. Começa a descer lenha. Vai chegar uma hora, o cara de tanto doído vai dizer, fui eu mesmo, fui eu, mas não bata mais não. Fui eu assumo. Então vejam, essa confissão é uma confissão obtida por meio ilícito, né? Então, observem que a prova em si, ela não pode ser obtida por meio ilícito, tá certo? Agora, um cuidado importante, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em seu livro, muito bom o livro de Alexandre de Moraes, ele explica o seguinte, é importante a gente pontuar, e aí de forma bem excepcional, né? Ele diz que é até possível a admissão da prova ilícita, quando for para proteger
de outro lado, as liberdades públicas ou a dignidade da pessoa humana, tá certo? Aí ele dá alguns exemplos, entre eles o exemplo, por exemplo, que a pessoa intercepta uma carta de um sequestrador, e aí, obviamente, a carta tem a proteção constitucional, mas a pessoa interceptou para poder buscar solver o estado de flagrância, de crime que está acontecendo. Então, obviamente, existe essa ponderação, né, no que se refere à inadmissibilidade, ao princípio da licitude da prova, à inadmissibilidade da prova ilícita. Existe sim uma ponderação. Assim como todos os direitos, nós falamos isso em aulas passadas, assim como todos os direitos, esse também é um direito relativo, não é um direito absoluto, tá certo? E aí, por fim, em relação a esse inciso, eu queria que você pontuasse uma coisa. Escreva isso aí, porque a SESP adora cobrar esse tema. Teoria dos frutos da árvore envenenada. E aí anote outro termo, porque o STF adora esse termo aqui, que é a chamada ilicitude por derivação. Ilicitude por derivação. Tá certo? Teoria dos frutos da árvore envenenada ou ilicitude por derivação. O que é isso? Ora, se eu obtenho uma prova por meio ilícito, eventual sentença de um juiz que condene ou absolva o réu baseado nessa prova ilícita estará eivada de ilicitude. A sentença estará eivada de ilicitude. Então, vejam, por que se chama teoria da árvore, teoria dos frutos da árvore envenenada? Por quê? Por qual razão? Ora, se a árvore ela está envenenada, o seu fruto também o estará. Se a sentença é o fruto dos documentos, das provas que foram colocadas, coligidas nos autos, obviamente que a sentença que se lastreou em uma prova ilícita será ilícita. Deverá ser anulada. Tá certo? Essa é justamente a teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos lá. Vamos dar alguns exemplos. Grampo sem autorização judicial, com a finalidade de gravar conversas de políticos suspeitos de corrupção. Através dessas escutas telefônicas, foi obtida a prova 1. Prova X. A vítima do grampo declara ter mandado matar pessoas que eram contra o seu mandato. Aí obteve-se a prova 2. A autoria intelectual do crime de homicídio. Sendo assim, estaria aí eivada ou diretamente contaminada por aquela a prova 1, em relação à prova 2. A prova 1 contaminou a prova 2. E do mesmo modo a sentença, que é lastreada, a sentença judicial lastreada em uma prova chamada prova ilícita. Tá certo? Vamos para o próximo inciso. Professor Eduardo, professora Marta Guaraná, para a professora Mércia Barbosa, entra de que horas? Faltam 6, né? Então dá para a gente explicar o último inciso que passou por uma recente modificação no Supremo Tribunal Federal, que é o princípio da presunção de inocência. No caso, modificação não no texto, né, mas sim na interpretação a que se dá isso aqui. Vamos lá. Ninguém será considerado culpado, olha aí, é importante pontuar isso aí, tá certo? Sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Volta para mim aí, porque aí traz aquele princípio, né, da presunção de inocência.
ou princípio da não culpabilidade, tá certo? Um cuidado especial é você saber o que significa trânsito em julgado. Quando falamos em trânsito julgado é a qualificação atribuída às sentenças, tá certo? E, eventualmente, também aos acórdãos proferidos pelos tribunais, tá certo? Quando não mais passíveis de impugnação via recurso. Então, quando falamos em trânsito em julgado, é justamente uma qualidade que se dá à decisão judicial, às sentenças ou aos acórdãos, em que não caiba mais recurso. O trânsito em julgado torna, em regra, a decisão imutável, tá certo? Imutável. E aí, claro, quando uma decisão condenatória transita em julgado, existe ou há na nossa Constituição essa previsão, né? A transmudação da primariedade de um indivíduo, a pessoa deixa de ser réu primário, passando a ser culpado. Culpado. Aí eu falei mais cedo, mas o Supremo Tribunal Federal deu uma nova interpretação, uma nova roupagem a isso. Sim, é porque vocês devem compreender, porque esse inciso está intimamente ligado àquela questão da prisão em segunda instância, né? De acordo com alguns entendimentos, a prisão, a antecipação da pena pós confirmação da condenação em segunda instância levaria necessariamente à prisão daquele indivíduo, considerando que os outros tribunais, ou seja, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, eles não poderiam, a rigor, mudar o entendimento. Apenas poderia essa mudança ocorrer se houvesse afronta formal à lei, no caso do STJ, ou à Constituição, no caso do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, é importante dizer o seguinte, que desde a promulgação da Constituição em 88 até 2009, a interpretação era de que era possível. Houve, em 2009, uma modificação da orientação pelo Supremo Tribunal Federal, né? E houve uma nova orientação em 2016, depois uma nova orientação agora recentemente. Então, o que é que vale atualmente, né? O que é que atualmente vale? O que atualmente vale é a impossibilidade da prisão após a condenação em segunda instância. Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Aí você pode perguntar, mas Johannes, qual é a sua opinião? Minha opinião não vale para a prova, tá certo? Minha opinião é contrária a esse entendimento, mas não vale para a prova. O que vale para a prova hoje é esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Obviamente que para as provas discursivas, caso você discorde da orientação dada pelo Supremo, você pode bem fundamentar sua prova discursiva, né? Você tem elementos, claro, para poder tratar sobre esse assunto. Em especial, eu trago para vocês a questão aí da possibilidade das prisões cautelares, né? Se o juiz de primeira instância ele tem poder de prender com base em possibilidade, em probabilidade do cometimento do crime, né, de possibilidade de realmente ser aquele o autor do crime, né, através das prisões cautelares, mas ainda o desembargador que condenou novamente aquela pessoa, né? Então, estamos aí diante dessa situação no Supremo Tribunal Federal e você tem, claro, você tem todo embasamento jurídico, tanto para um lado quanto para outro, tá bom, gente? Então, o importante é você saber esses posicionamentos jurídicos, mas o mais importante é saber a atual posição do Supremo Tribunal Federal referente a esse tema, tá bom? E aí a gente encerra por aqui, são 19h59, 8 horas, 20 horas, professora Mércia Barbosa está com aula marcada. E aí, gente? Alguma dúvida?
Caso não tenha, estou dispensado da aula de hoje. Grande Walter. Tudo tranquilo, Ramos. Aula show. Valeu, meu filho. Forte abraço para você, viu? Forte abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Até mais, gente. Bem, eu vou até dar uma olhadinha aqui, não tem esse ponto que a gente vai ver, tá certo? Mas eu percebo o seguinte, pessoal, toda vez que eu ensino direito administrativo, eu percebo uma certa dificuldade dos alunos, mas é porque eu estou procurando o negócio aqui, mas não estou achando, não. Não achei o edital. Mas sem estresse. Eu já olhei o edital, não tem esse ponto, mas como eu disse a vocês, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande dos alunos em entender direito administrativo. Ah, porque direito administrativo é difícil, porque direito administrativo... Não, não é isso. É porque, na verdade, a gente não consegue entender o que é o direito administrativo. Por isso que nessa aula de hoje eu vou tentar fazer uma abordagem mais simples do que é o direito administrativo. O que é que a gente vê em direito administrativo? E a gente vai começar dentro da Constituição. A gente vai começar com direito constitucional. Por quê? Porque direito constitucional e direito administrativo, eles andam juntos, eles andam colados. Tanto que o direito administrativo começa na Constituição, né? Então, o que é que a gente tem? Vamos falar do Estado, né? O que é o Estado? Lá o nosso Dalmo Dall'Ari, ele já dizia, já conceituava o Estado como sendo uma ordem jurídica soberana, né, que tem por fim o bem comum de um povo que está em um determinado território. Beleza. Então, o que é que a gente tem aí dentro do conceito de Estado? Quais são os elementos essenciais do Estado? Povo, território e governo soberano. Beleza, isso? E a Constituição, no artigo 1º, ela apresenta o Estado brasileiro, né? A República Federativa do Brasil, a união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza, ok. No artigo 2º, essa nossa Constituição, ela apresenta o governo brasileiro, né? Desse Estado, o governo desse Estado, que nada mais é do que os 3 poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Os 3 poderes, aí a gente vai para aquela parte teórica, que dificilmente cai em prova, mas daquela parte teórica que, durante muito tempo, o Estado era absolutista, né? O Estado era o rei, né? Um rei francês já dizia «L'État, c'est moi». Até que veio Montesquieu, lá em 1792, deixa eu só baixar a televisão, que eu esqueci, pessoal. Eu nem assisto televisão, fico só ouvindo.
Eu fico só ouvindo para ter alguma coisa para escutar. Entendeu? Aí veio Montesquieu, em 1792, e escreve o seu livro O Espírito das Leis, em que ele diz que não seria bom que o Estado ficasse nas mãos de um só. Surge, então, a tripartição dos poderes, que é acompanhado. Todas as nossas constituições tiveram essa tripartição de poder. Lembre-se que o livro é de 1792 e a nossa independência, nós surgimos como Estado em 1822, com a independência proclamada por Dom Pedro. Beleza, ok. Só nos tornamos república a partir lá de 1889, né, com a proclamação da República, lá pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que para mim foi um golpe militar. Mas beleza, não interessa para a gente. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, todas as nossas constituições tiveram a tripartição, exceto a de 1824, que veio com 4 poderes. Tinha os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas tinha também o poder moderador, que ficava nas mãos do imperador, que aí não adiantava de nada, porque toda decisão era do imperador. Mas não vem ao caso. O que nós vamos estudar é exatamente essa tripartição de poderes. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, que está no artigo 2º da nossa Constituição. Quando a gente estuda direito administrativo, a gente estuda funções típicas e funções atípicas, né? Nós estudamos que a função do legislador, tipicamente, aquela função principal dele, é legislar. Do poder executivo, administrar. E do poder judiciário, julgar. A função jurisdicional. Ok, beleza. Então, vê só. Mas essas funções são funções típicas, né? Mas todos eles exercem também outras funções que não são suas primordiais, mas que de forma atípica ou de forma não preponderante, eles também vão exercer. E aí eu vou dizer para vocês que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário também vão administrar, só que de forma atípica. Então, ó, é essa função administrativa que é exercida pelos 3 poderes, pelo Poder Executivo, tipicamente, e pelos demais poderes de forma atípica, inclusive os chamados órgãos constitucionais, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Os tribunais de contas, todos exercem função administrativa, né? Mas só quem exerce de forma típica é o nosso Poder Executivo. Beleza. Então, essa função administrativa que é que a gente conhece como administração pública, que é exatamente o objeto do estudo do direito administrativo, né? Aí vamos continuar. Vê só, nós vimos que o Estado brasileiro tem o seu governo dividido em 3 poderes. Esses 3 poderes, todos exercem a função administrativa, de forma típica ou de forma atípica, mas todos exercem a função administrativa. E esta função administrativa foi exatamente o que a gente chama de administração pública, que é o objeto do estudo do nosso direito administrativo. Ok, vamos lá. Lá no artigo 3º, quando ele apresenta os objetivos da República Federativa do Brasil, no inciso 4º, se não me engano, tem lá que é promover o bem comum, né? Sem distinção de raça, de cor, de credo, de nada, sem distinção alguma. Então, vejam, qual é um dos objetivos do Estado? Promover o bem comum. Ok. De quem? Do povo que está onde? No seu território. Ok? Tudo parte daí. Tudo parte daí. Do povo que está no seu território. E qual foi a função escolhida para que o Estado promovesse o bem comum do seu povo? A função administrativa, que é exercida por todos os poderes. Ok, mas de que forma esse Estado ele vai promover o bem comum? Aí a gente vai lá no artigo 175 da nossa Constituição. Tudo está dentro da Constituição. Tá? Aí diz assim, ó, compete ao poder público diretamente ou por meio de concessão e permissão a prestação de serviços públicos. Ó, vê só, poder público, quando ele diz diretamente, ele está falando todo o poder público,
seja a administração direta, seja a administração indireta, ok? Beleza. Então, bora lá. De que forma o Estado vai promover o bem comum? Por meio dos serviços públicos. E que serviços públicos são esses? A própria Constituição vai dizer. E acho que vocês já, não sei se vocês já saíram do artigo 5º lá com o professor Johannes, mas saindo um dia do artigo 5º, vocês vão chegar no artigo 6º, né? O artigo 6º traz o quê? Os nossos direitos sociais. Aqueles direitos sociais, pessoal, eles estão ali, não é porque o Constituinte achou bonitinho, não. Aquilo ali são políticas públicas que devem ser criadas para a promoção do bem comum, né? E a gente estudou até o mnemônico para memorizar aqueles 11 direitos sociais, né? Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue transportando preso. Ali a gente tem todos aqueles direitos sociais que devem ser garantidos ao povo, lembra do povo, promover o bem comum. De que forma? Por meio dos serviços públicos. E que serviços públicos? Aqueles que estão consagrados inicialmente no artigo 6º. Aí entra educação, saúde, trabalho, assistência social, previdência social. Então, todos esses, moradia, né? Todos esses são direitos sociais que devem ser prestados por esse né? E a própria Constituição, vê só, ela apresentou no artigo 1º o Estado brasileiro e disse que a função administrativa, né, foi aquela escolhida para que o Estado atingisse um dos seus objetivos, que é a promoção do bem comum. Para isso serve o Estado, tá? Para isso serve o Estado. E de que forma esse Estado vai promover o bem comum? Por meio dos serviços públicos. Que serviços públicos são esses? Aqueles que, inicialmente, que estão previstos no artigo 6º da nossa... São chamados serviços primordiais, serviços sociais, né? Aqueles serviços que servem para promover o bem comum desse povo. Ok isso? Deu para entender? Aí vejam, o artigo 175, onde é que a gente estuda no direito administrativo? Serviços públicos, né? Serviços públicos. A gente vê quais são os serviços essenciais, quais são os serviços não essenciais, né? Eu faço até quando a gente estuda serviços públicos, eu faço uma tabelinha, tá? Para mostrar o que é que se paga por meio de taxa, o que é que se paga por meio de tarifa, né? Então, tudo isso está dentro do direito administrativo, tá? Agora, vê só, é tudo uma coisa só, viu, gente? É tudo uma coisa só. Alguém pode prestar serviços sem recursos, sem dinheiro? Tu pode manter a tua casa, né? Manter a tua família sem ter recursos? Não. Aí já surge um outro direito, né? Que é o direito tributário. Direito tributário existe porque, a concepção lá de Hobbes, a concepção lá dos nossos primeiros, que começa a falar do Estado, ela é perfeita, tá? O Estado, ele surge para promover o bem comum do povo, beleza. E de que forma? Por meio de serviços públicos. Mas como o Estado vai prestar serviço se ele não tem recursos? Aí, por isso que a concepção do Estado é: eu, povo, te dou os recursos para que tu me devolvas esses recursos em forma de serviço público. Essa é a verdadeira concepção de Estado, tá? O povo fornece o dinheiro e esse dinheiro é devolvido em forma de recursos. Aí é que surge o chamado direito tributário, né? Podemos falar daí, porque direito tributário já envolve a administração financeira e orçamentária, né? Porque o Estado precisa ter um orçamento, e o orçamento é exatamente para colocar em prática esses serviços públicos, tá? Então, vejam que é tudo uma coisa só, tá? Então, o artigo 1º apresenta o Estado, beleza, mas não tem administração pública, né? Minha função administrativa? Aí ele vai nos apresentar lá no artigo 18, vocês já estudaram direito constitucional, e vocês viram que ele vai nos apresentar a organização político-administrativa
desta República Federativa do Brasil, que é o nosso Estado. Aí é quando ele vai nos apresentar a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, todos têm autonomia para a prestação desses serviços. E a própria Constituição, que divide os serviços. Serviço de saúde, a própria Constituição vai dizer, né? É concorrente, todos eles vão trabalhar, né? Tanto a União, os estados e os municípios. Claro que a União fornecendo, regulamentando e fornecendo também recursos para os estados e para os municípios. Então, esse é o objeto do estudo do direito administrativo, a administração pública, que nada mais é do que o Estado prestando serviços para promover o bem comum do seu povo. Aí, vê só, o Estado vai prestar serviço, mas ele vai poder adquirir, ou mesmo adquirir bens, ou prestação de serviços de forma aleatória? Não. Aí é quando surge a nossa lei de licitação, né? A própria Constituição, a lei de licitação, ela regulamenta o artigo 37 no seu inciso 21, tá? Vejam que o artigo 37, do artigo 37 até o artigo 43, a gente vai ter somente a administração pública e servidores públicos. De que forma? Essa administração pública vai prestar os seus serviços por meio dos seus agentes públicos. E dentre os agentes públicos, a gente tem quem? Nós temos os servidores públicos, né? A administração pública, ela vai administrar aleatoriamente? Não. Ela obrigatoriamente terá que se reger pelos princípios que nós vamos encontrar lá na nossa Constituição, inicialmente no artigo 37, o famoso LIMP, e outros que são infraconstitucionais. Tá? Nós vamos estudar ainda poderes. Poder está lá no programa. Né? Esse poder nada mais é do que o poder-dever dessa administração, mas tudo em prol do serviço público. O objeto do estudo do direito administrativo é exatamente essa função administrativa. Essa função administrativa que é exercida não só pelo Poder Executivo, mas por todos os demais poderes, uns de forma típica, outros de forma atípica. Então, inicialmente, era isso que eu queria trazer para vocês. Claro que a gente, quando a gente começa o estudo do direito administrativo, ainda que não se exija esse conceito de direito administrativo, eu sempre trago para vocês, porque eu sinto que existe uma certa dificuldade dos alunos em entender o que qual é o objeto do estudo do direito administrativo. Eu não me lembro se no edital tem princípios, mas eu acho que não tem. Poderes eu sei que tem, principalmente por força do poder de polícia, já que o concurso é para o DEPEN, né? Vai ter também a Lei 8.112, né? Serão servidores públicos federais, né? A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Quando a gente estuda agentes públicos, não tem especificamente agentes. Eu me lembro que tem a Lei 8.112, poderes, a parte teórica, só poderes, se não me engano. Aí vem a Lei de Licitações e mais um decreto de 2007, ligado à Lei de Licitações. Não me lembro de ter visto pregão, realmente eu não lembro de ter visto pregão, mas tá um programa extenso, porque a Lei de Licitações e a Lei 8.112 são leis muito extensas, tá? Mas está um programa bom, tá? Por quê? Porque ele não está pedindo muita teoria. Né? A única teoria que ele está pedindo aí, que eu me lembro nesse momento, é exatamente essa parte de poderes, né? Essa parte de poderes que é mais teórica. Apesar de que o poder regulamentar a gente tem na lei, na verdade, todo o direito a gente tem tudo na lei, né?
o poder hierárquico, a gente vai ver a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, né? A gente vê, quando vê o processo hierárquico, o poder hierárquico, né? O próprio poder de polícia, a gente vai encontrar o conceito do poder de polícia no Código Tributário Nacional, né? Então, o direito administrativo, ele não é um direito. O grande problema do direito administrativo é, na verdade, pessoal, é que ele não é codificado. Esse é o grande problema. Não existe um código. A Constituição, você está lá as regras, né? Você tem diversas regras dentro da Constituição, você tem a Lei de Licitações, que parte da Constituição, a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º, né? Já que vocês vão fazer para agente penitenciário, o artigo 37, parágrafo 4º, vai falar dos atos de improbidade, que a Lei 8.429 regulamenta, né? Então, vejam, o programa de direito administrativo para esse concurso, ele está bem bom. Não tá ruim, não. Ele está bem bom. Eu não vi o de direito constitucional. O que vocês têm pesado mesmo é a legislação específica de vocês. A legislação específica de vocês está bem, bem pesadinha, né? Então, ó, é isso que eu tinha para tratar com vocês em relação ao direito administrativo. Ele disse que eu tinha que me estender, mas me estender até quando, hein? Diz aí, diretor. Diretor? Diretor, cadê o senhor? Morreu, só sendo. Fugiu, foi? Foi? Ah, tá, agora. Agora. Oh. Quando a gente tiver. Eu só fico preocupada, diretor, porque a gente vai ter que fazer isso online, né? Desse jeito, né? As aulas assim, né? É, ah, mas aí foi a questão dos prazos, né? Hum. Essa semana começaram as aulas das escolas particulares, né, aqui no estado. Então, a gente é uma nova realidade, a gente vai ter que se adaptar, né? Vamos ter que nos adaptar. Eu estou comprando uma mesa digital para mim, né? Eu baixei um programa que meu filho me ajudou, né? Como é o nome do programa, meu Deus? Voz é? É, é Voz, né? Pronto. Eu vou testar ele hoje para o YouTube. Eu sei que aqui a gente tem recursos que eu mesma posso controlar daqui, né? Os meus slides, não é isso? Pronto. Pronto.